Olá, meu nome é Isabel Soares, consultora em desenvolvimento humano e organizacional, especialista em transformação cultural, desenvolvimento de líderes, coaching executivo e enneagrama. E o tema de hoje é capitalismo consciente e a liderança. Fica comigo até o final, que tem bastante conteúdo interessante. Bom, pessoal, vamos ao tema. Eu vou compartilhar a minha tela. Fiz alguns slides para que nós possamos seguir uma linha de raciocínio. Então, eu vou mostrar aqui, primeiramente, qual a estrutura que eu montei aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o conceito do capitalismo consciente, cenário do mundo velho, que a gente chama, colhemos o que plantamos, ou seja, as consequências do que nós vivemos, o mundo novo, ao qual fomos lançados aí agora, após o início da pandemia, hoje é 29 de outubro de 2020, né, a data desta gravação, estamos ainda no olho do furacão, e vamos falar também sobre os desafios para esse novo mundo, e o papel do novo líder, que requer aí uma mudança de paradigma. Então, vamos lá. Qual é o conceito, né, que eu trago para cá de capitalismo consciente? É um movimento global que tem como objetivo contribuir para a transformação do mundo por meio de negócios conscientes, sustentáveis e inovadores. Bom, a gente entende que o lucro da empresa privada, ela tem que fazer a diferença para o público. Ok? É a gente extrair de forma sustentável do nosso meio, da nossa sociedade, só que isso de forma associada a um propósito. As nossas empresas, seja elas grandes, médias, micro, elas precisam impactar a vida da sociedade da melhor forma possível. Ainda que esse impacto seja positivo, a gente vai impactar também de forma negativa. Isso é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que uma empresa cria algo bom para a sociedade, para a humanidade, ela vai impactar o meio no qual essa sociedade está estabelecida. Então, alguns exemplos disso, né? Uma indústria de papel, ela gera um benefício enorme. A gente, embora a redução do papel venha acontecendo nos dias de hoje, mas o papel sempre foi de extrema importância e continua sendo para o mundo, né? A gente reduz aí, a gente traz esse benefício, mas a gente extrai do meio a árvore do eucalipto. A gente vê uma fábrica de chocolate, por exemplo, que extrai cacau do meio ambiente. A gente vê o aço que vem da crosta terrestre. O petróleo, que é tão utilizado em tantas áreas do mercado, ele também impacta o nosso meio ambiente. Então, por mais que a indústria, uma empresa de serviço, de produto, vá gerar benefício social, ela vai impactar o meio. Um prestador de serviço, ele vai impactar numa menor proporção? Vai, mas ele usa carro, ele gera lixo, ele pega um avião para fazer um trabalho, ele usa uma roupa, de qualquer forma, seja como indivíduo ou como organização, nós estamos gerando um benefício e também um impacto negativo. Bom, a economia do usar, né, que vem substituindo cada vez mais a economia do ter, e hoje também a gente já fala numa economia de distanciamento por conta da pandemia, né? Aliás, muitas empresas cresceram com essa economia do distanciamento, né, como o Netflix, como iFood, como entre outras empresas, né? A gente ficou mais em casa com tudo isso e a gente passou a utilizar esses serviços em maior escala. Mas essas empresas, né, elas, ainda que elas proporcionam um excelente serviço e reduzem impacto, elas também têm utilização de energia, elas também geram lixo, lixo tecnológico, né? Mas, por exemplo, um Spotify substitui aí
muito fortemente a produção de CDs, assim como o Netflix substitui aí a produção tanto do aparelho como do DVD em si. Uber e 99 tiram muitas pessoas, já é uma realidade, inclusive para mim, de terem vendido seus carros, porque é muito mais econômico você pegar um Uber, você pegar um 99 na porta da sua casa, sem se preocupar em pagar estacionamento, onde vai parar o carro, enfim, N benefícios. Ainda assim, ela está causando impacto no meio. A Airbnb, a mesma coisa. Apesar dessas empresas estarem reduzindo impacto, elas ainda assim causam seu impacto, né? O nosso consumo diário acaba sendo barato para a gente e caro para o meio ambiente, porque o nosso consumo não está computado no que a gente paga, né? O nosso consumo, o nosso consumo não computa aquilo que a gente gasta em termos de meio ambiente. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda numa outra carreira que eu tive na área de relações públicas, eu trabalhei por algum tempo na área ambiental. E eu me lembro que eu fui em um evento e tinha uma ONG fazendo um teste lá. E aí eles iam fazer algumas perguntas para ver se todo mundo fosse como você, quantos planetas Terra nós precisaríamos para dar conta desse consumo. E eu fui lá achando que seria incrivelmente lindo o resultado do meu teste, porque eu sempre fiz separação de lixo e controla energia, não desperdiça água, e eu ali achando que estava arrasando nas respostas do meu teste. E quando deu o resultado, se todos os habitantes do planeta consumissem como eu consumo, seriam 5 planetas para que pudesse dar conta. Então, eu fiquei horrorizada. Hoje deve ser um pouco menos, mas eu acho que nem tanto assim também, né? Mas o fato é que quem paga a conta é o meio ambiente. E aí, a grande pergunta para as empresas e para os indivíduos é: como que a gente entrega propósito, satisfaz uma necessidade da sociedade sem impactar as gerações futuras? Porque a gente aqui não está falando de abraçar árvore, a gente não está falando daquela coisa romântica, bonita, que tem sim o seu valor, mas a gente está falando em gerar lucro, a gente está falando em crescimento sustentável. Como é que eu posso melhorar o planeta, a vida das pessoas, porque tudo isso está relacionado, sem comprometer quem virá? É aquela pergunta: o que deixaremos para as futuras gerações? E, de novo, você, a sua empresa, estão pensando nisso? Essa é a pergunta, é a bola da vez quando a gente fala em capitalismo consciente. Bom, e como é que a gente, então, chegou até aqui? Qual é o mindset do mundo velho? E que aí, de novo, a gente fala em mundo velho, a gente fala em mundo novo, mas a gente tem que entender que esse mundo velho trouxe sim muitos benefícios para o mundo, isso é indiscutível, mas como eu falei lá na frente, sem julgamentos, vamos pensar que todas as ações impactam positivamente, mas causam danos. E a gente sempre vai olhar o capitalismo consciente como forma de mitigar, de minimizar esses danos, tá? Para que o bem para a sociedade seja maior do que o impacto negativo causado nele. Bom, o modelo industrial, né, ele trouxe para a gente muitos empregos, ele conseguiu trazer grandes benefícios para as famílias dos seus colaboradores, dos seus empregados. A gente teve uma evolução para o mundo se modernizou, e aí a gente acaba tendo ao mesmo tempo alguns impactos, porque nós fomos educados, e educados eu digo na escola e em casa, para termos e não para sermos, né? Então, o modelo da indústria nos levou a termos grandes empregos numa boa empresa. Massivamente, as famílias foram preparadas, né? Os pais
os avós, os bisavós, né, que começaram a trabalhar na indústria e que muitos vieram, inclusive na minha família, vieram de outros países, muitas vezes em contexto de guerra e tudo mais, muitas pessoas que não tiveram a possibilidade de ter até bons estudos, eles dedicaram suas vidas para oferecerem boas escolas para seus filhos terem bons empregos. E o que acontece aí? Nós fomos formados, e formados toda a nossa massa crítica foi jogada dentro de uma forma, foram aparadas as bordas dessa forma para que a gente fosse preparado para a indústria. Todo mundo sentado em fila, como as linhas de produção nas escolas, a gente ouve a sirene para a hora do recreio, como os colaboradores ouvem o som da sirene para a saída para o almoço. Tudo foi muito programado para atender a este modelo que foi criado. E aí, todos os seres humanos são diferentes, outro paradoxo, né? E por isso somos todos iguais. Só que cada um aprende de um jeito. E nós fomos educados em um aprendizado igual e uniforme para todo mundo, onde a gente chegava numa sala de aula e chega ainda, infelizmente, senta um atrás do outro, o professor fala, a gente não discute, a gente recebe um conteúdo, a gente faz aquele decoreba, mas ninguém é convidado a ir para o mundo dentro de um contexto e criar algo dentro dele. Então, a gente veio para este formato, né? Estudar em escolas que preparassem a gente para uma indústria pautado na competição, na meritocracia, onde a exploração do meio ambiente começou a ser feita de uma forma desenfreada, porque afinal de contas temos tantos recursos abundantes, então essa exploração começou a acontecer mais e mais. As lideranças nas organizações totalmente verticalizadas, foco no controle, porque se eu tenho uma linha de produção, um falta vai impactar no trabalho do outro, o outro chega atrasado, impacta no outro. Então, a gente tem controle e foco em punição. Silos, ou seja, tomadas de decisões focadas não no todo, no norte da organização, mas focada por interesses de áreas que estão ligadas a poder, foco no produto e no serviço. O nosso, né, o Ford falava isso, né? Quando, se não me engano, teve uma história que um cliente perguntou, tá, mas você vai produzir em qualquer cor? E ele respondeu, qualquer cor, desde que seja preto, né? E nisso, a gente acabou criando uma separação entre o ser humano e as organizações do meio ambiente. Nós, seres humanos, passamos a achar que poderíamos controlar o meio ambiente. E aí, a gente teve o lucro como fonte, né, como principal objetivo dos negócios. E aí, no século XX, um artigo do Milton Friedman, né, que foi Nobel de Economia em 1970, ele traz esse manifesto de que a responsabilidade socioambiental não está com nada. O que importa é o lucro. E as escolas de negócio passaram a atuar exatamente nesse formato. Aí, de novo, isso acabou separando o ser humano do seu meio, né, do meio onde ele vive. E é interessante que eu ouvi num curso que eu fiz de negócios uma vez, um palestrante falando o seguinte: toda organização que nasceu para aproveitar uma oportunidade, ela não vai ter vida longa. Vida longa terão as empresas que olharem para um problema da sociedade, do meio ambiente. Então, as empresas de longo prazo que sobreviverão são aquelas que nascem para resolver um problema e não para aproveitar uma oportunidade. Isso ficou na minha cabeça e hoje eu vejo que isso é mais verdade do que nunca. Ok? Bom, e quais as consequências de tudo isso, né? Colhemos o que plantamos. O mundo está literalmente em chamas. Porque como a gente teve essas escolas de negócios pautadas no lucro, a gente trouxe, sim, de novo, muito benefício para a humanidade, mas o impacto, o custo a ser pago hoje está sendo muito alto. A gente tem um consumo exacerbado, né? Chega até a ser futilidades aí, e a gente vê essas mudanças climáticas acontecendo, calotas
derretendo, calor que gera incêndios nas florestas, a gente vivencia 4 estações do ano em um único dia, corrupção entre o setor público e o setor privado, a nossa sociedade está doente, dentro das organizações, as pessoas insatisfeitas, 87% das demissões acontecem por falta de bons relacionamentos e não por incompetência técnica, clientes, né, insatisfeitos, e aí com a era da tecnologia, lá na década de 90, começando a surgir, trazendo uma internet onde as pessoas começaram a ter mais voz, mas até então o cliente ficava insatisfeito, porque a gente tinha a indústria produzindo o que ela criava, a mídia criava essa demanda, essa necessidade nas pessoas, e as pessoas compravam, e se você não está satisfeito, o problema é seu, eu vou vender para outro. E esse foi o jogo que a gente jogou por muito tempo, né? E tudo isso não é nenhuma novidade. O foco nos shareholders, nos acionistas e não nos stakeholders, líderes, né? Que atuavam até então naquele famoso ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, pessoas que não conseguiam mais se preencher com satisfação na vida, né? Porque tem aí junto com tudo isso uma cultura de querer buscar segurança, estabilidade, e aí muito até hoje, né, em processos de coaching, a gente ouve executivos e pessoas fora do contexto organizacional falando assim, eu vou trabalhar, lutar para ter uma estabilidade e quando eu me aposentar, ter algum prazer na vida. Eu mesma sou um exemplo de que joguei tudo isso para cima para viver a vida hoje, vivenciar hoje os meus valores, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que faz sentido para mim. Mas a gente vê muitas pessoas ainda nesse modelo, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, atuando nesse modelo e a gente vem colhendo a consequência de tudo isso. Quando chegou em 2008, né, com a bolha econômica, com a crise financeira, a gente vê que esse manifesto do artigo aí do Friedman passou então a não fazer mais sentido. As coisas começaram a entrar numa outra engrenagem. 2016, né, no World Economic Forum, um novo paradigma começou a ser defendido, o novo capitalismo, que traz o lucro associado a um propósito, a uma causa. E já em 2020 sai aí esse novo manifesto, onde a gente soma ao capitalismo, né, além do lucro e da causa, stakeholder e a sigla ESG, é quando a gente fala, trazendo para o português, considerando o meio ambiente, social e a governança. E a sua empresa pensa nisso? Considera este fator? A gente percebe que apenas 25% das empresas no mundo estão caminhando para esses novos paradigmas do mundo novo. Teve uma pesquisa da Business Harvard Review, que fez uma pesquisa com 2.500 empresas. Na verdade, não foram eles que fizeram a pesquisa, mas eles publicaram essa pesquisa, onde na qual 2.500 empresas foram pesquisadas ao redor do mundo, inclusive empresas brasileiras. Eles colocaram um eixo na vertical sobre busca de estabilidade ou ousadia, e na horizontal, tomada de decisão por independência ou por interdependência. E aí existem fatores associados a essa matriz. E o grande resultado é que a maioria massiva das empresas ao redor do mundo, elas ainda tomam decisão de forma independente, ou seja, dentro das empresas as decisões são tomadas por área, sem olhar o todo, com foco no produto e na busca de lucro, ou seja, resultado. Então, são empresas que ainda estão no mundo velho. E quando a gente fala em mundo novo, a gente fala desse VUCA que a gente está vivenciando hoje,
que a gente já falava sobre esse tema, que ficou até obsoleto, mas a gente foi arremessado a esse mundo. A gente, então, falava sobre ele, mas agora a gente vivencia ele, onde a gente não consegue mais fazer planejamento de longo prazo, porque a única coisa de longo prazo é o propósito, é a visão do que a empresa quer para o mundo, né? Mas a gente não tem estabilidade, a gente tem ambiguidade, a gente vê empresas que disruptaram o mercado também sendo agora disruptadas com a pandemia. Então, o mundo está realmente caótico. A gente não consegue mais pensar no prazo de 3 meses, porque a gente não sabe o que acontece amanhã. Então, esse mundo líquido nos convida aí a olhar para tudo isso, né? E essa sigla que a gente fala, né, sobre o social, o meio ambiente e a governança, por quê? Porque todos os impactos da imagem das empresas estão ligadas a esses 3 fatores, um ou mais. Mas eu costumo dizer que esses 3 fatores, eles obviamente estão dentro de um sistema maior. E quando algo acontece em um, vai afetar o outro. Então, por exemplo, a gente pega o acidente de Mariana, de Brumadinho, né, que afetou o meio ambiente, a organização, os colaboradores e a comunidade ao redor. Ou seja, em um acidente a gente vê os 3 fatores envolvidos. Quando a gente fala, né, que existe ainda assédio moral, sexual, de gênero dentro das organizações, hoje as coisas aparecem mais, porque as pessoas têm voz, mas isso sempre aconteceu, só que era velado, e a gente chegou num patamar com essa tecnologia, com essa agilidade que a gente vive hoje, tudo acaba ficando exposto. Então, por exemplo, a Friboi, e aqui, gente, eu não estou julgando as empresas, eu estou dando cases, exemplos, né? Teve um surto de corona, né? Olha o impacto da imagem para esta empresa, ou empresas que têm problemas de compliance, como as que estão envolvidas aí na investigação da Lava Jato. Olha o tamanho do impacto que um escândalo desse causa para o social, para o meio ambiente e para a governança. Outro caso recente, né, foi a cofundadora do Nubank, que fez uma declaração, eu aqui sem também julgar, não sei se foi isso mesmo que ela quis dizer ou não, mas quando ela foi responder a uma questão sobre ações afirmativas para negros, ela colocou uma fala do tipo, a nossa exigência que é alta e não dá para a gente nivelar por baixo. Ou seja, eu não sei se a fala foi infeliz, se foi isso mesmo, eu sei que eles até se retrataram por esses dias, mas você acaba tendo um impacto sistêmico na organização. Não dá mais para nós negligenciarmos estes fatores quando a gente fala em abrir uma empresa ou em oferecer um formato de trabalho que traga crescimento sustentável. Em resumo, tudo aquilo que impacta negativamente a imagem de uma organização, ela está ligada a esses fatores. Então, para vocês terem uma ideia, a RepTrak, que é uma empresa que ela faz pesquisa com os consumidores de empresas ao redor do mundo para medir reputação, em um relatório recente, eles disseram o seguinte, que 91,4% dos entrevistados comprariam produtos e serviços de uma empresa em excelência no que diz respeito a programas de responsabilidade social. Quando a gente fala aqui em 84,3% dariam o benefício da dúvida em caso de crise para empresas com excelência em programas de responsabilidade socioambiental. Então, é muita coisa, faz a diferença. Em 2005 foi criado um índice de sustentabilidade ambiental, uma carteira de ações criada para reunir empresas sustentáveis. Olha o tamanho da performance dessas empresas comparadas com o Ibovespa. A performance delas foi de 283,80% contra 175,38% do Ibovespa.
E também a Deloitte fez uma pesquisa agora em 2019, falando que tanto a geração Z e também a geração dos millennials dizem que a melhora da sociedade é muito mais importante do que gerar lucro. Bom, vamos então falar sobre o mundo novo e seus desafios. Acho que o grande desafio que vai desencadear todos os outros é a mudança de paradigma perante um novo cenário global. A gente vinha ouvindo falar de VUCA, disso, daquilo, e como eu falei anteriormente, a gente hoje está vivenciando tudo isso de forma muito intensa. E eu ouvi uma fala, num vídeo do Leandro Carnal, que ele reproduziu, não me lembro de quem, que dizia o seguinte: toda guerra, pandemia e revolução, elas acontecem para acelerar processos em curso. E nós fomos definitivamente arremessados para esse mundo novo. E isso é um desafio para todo mundo, em especial para as organizações, porque elas têm um grande poder de mudança nas suas mãos. Elas precisam trabalhar com propósito social e não só ter o lucro. Elas precisam trabalhar uma cultura muito forte. E eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Richard Barrett. Na minha opinião, é o trabalho de cultura mais completo que existe, porque você consegue medir exatamente quais os valores pessoais vividos pelos colaboradores, o que eles percebem, que eles vivenciam em termos de valores organizacionais e que cultura eles desejam criar. E com este diagnóstico, você consegue ver o quão perto ou longe você está de criar esta cultura dentro da organização. Você consegue mensurar o nível de consciência e consegue medir também o nível de entropia, ou seja, de energia que essas empresas jogam fora. E quando você consegue trabalhar a cultura, você já tem meio caminho andado. Outro aspecto importante é usar a tecnologia de forma natural na solução dos problemas com seus diversos stakeholders. É colocar o cliente na frente, é você ir além da eficiência operacional e focar na inovação. Por isso, a gente precisa desformar. O nosso grande desafio é aprender a desaprender para aprender de novo para este novo modelo de mundo. E para isso a gente precisa de seres humanos conscientes e sair do foco dos acionistas para um diálogo com todos os stakeholders. É muito importante a gente considerar que tudo isso é algo que a gente já vivencia de uma forma transitória, porque nós ainda não migramos para esse novo mundo, nós estamos em fase D. Porque esse é o momento mais difícil. A gente vivia num mundo que hoje é bem polarizado com o que a gente precisa viver hoje. E nós estamos aí no meio do caminho. Como eu disse anteriormente, 25% das empresas ao redor do mundo estão nesse movimento. Nós ainda estamos percebendo as empresas que estão querendo mudar, mas ainda não conseguiram dar o pontapé inicial para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem toda essa problemática, que sim, temos esses desafios, eu vejo que é um mundo muito próspero e a gente nunca teve tanta possibilidade como a gente tem hoje. A gente vê pessoas criando empresas com legado, podendo trabalhar isso com escala, seja no mundo online, seja no mundo presencial. Então, sim, tem seus desafios, mas esses desafios, ao mesmo tempo, nos dão excelentes oportunidades de desenvolvimento, de prosperidade e de prazer no trabalho. Qual seria, então, a solução para a gente entrar de vez nessa onda, nesse movimento do capitalismo consciente? Então, a primeira coisa que eu coloco é que nós precisamos ter o apoio de um consultor, de um profissional, seja ele para desenvolver o projeto, para trabalhar dentro da empresa, vai depender muito do modelo da organização, mas que seja especialista em área pública atuando nisso. Por quê? Porque a gente não tem mais como escapar dessa ponte entre o público e o privado. A responsabilidade das organizações é muito grande perante a sociedade. Nós temos países
que têm um PIB inferior ao faturamento de organizações inseridas dentro desses países. Então, esse olhar, essa responsabilidade organizacional, ela é muito grande. A gente tem que alinhar a organização com a Agenda de 2030 da ONU, bem como vincular estas organizações ao Pacto Global, né? E para isso, é muito simples, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Porque nunca a gente viu tão presente aquela frase: pense globalmente e haja localmente. Se cada empresa pegar a sua comunidade, os seus colaboradores, o seu meio, ela vai estar fazendo muito. Porque cada um tratando a sua parte, o todo vai sair beneficiado. Eu tive uma aula com o Rancharan em São Paulo, uma vez, eu tive a possibilidade de ouvi-lo falar sobre isso. Não importa se você tem uma grande indústria ou se você tem uma pequena padaria, você precisa compreender as conexões que estão acima de você. E essa possibilidade de ter uma empresa, mesmo que de pequeno porte, vinculada a algo maior, como o Pacto da ONU, é uma grande oportunidade de fazer com que o seu negócio cresça de forma sustentável. Existem 17 ODS. O que são essas ODS? São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas. E uma delas ou mais, com certeza, vai estar ligada ao seu negócio. É escolher uma delas e atuar sobre elas. E você pode escolher ainda indicadores e métricas internacionais que vão medir e quantificar o impacto da sua organização. E você ainda vai poder utilizar metodologias, como, por exemplo, o GRI, que é o Global Report Initiative, para analisar e divulgar esses impactos. E essa metodologia, a gente vê a Natura, que foi um case de sucesso, foi a primeira empresa brasileira a se utilizar aí dessa metodologia do GRI. E aí, gente, para a gente já ir finalizando, o que nós vimos? O conceito de capitalismo consciente, o nosso mundo velho, e como é que nós chegamos até ele, né? Como é que nós chegamos ao ponto onde chegamos? Por meio da indústria, por meio da educação, as bases as quais nos deram a formação e de como atuamos no mundo dos negócios até então, qual é o mundo novo e o desafio que ele nos traz, e aqui soluções simples para as organizações. E aí entra, então, qual é o papel do líder perante tudo isso? O líder, ele tem que ser um protagonista de um microsistema dentro de um sistema maior. Isso se chama visão sistêmica. A gente fala cada vez mais, nós não temos problemas de competências, de habilidades. A grande problemática cada vez são as soft skills. A gente está falando de competências emocionais. Visão sistêmica é uma competência indispensável para o mundo novo. E a gente, para isso, precisa ter um líder consciente de si e do outro. A gente precisa promover desenvolvimento, prosperidade e prazer no que se faz. O líder tem que engajar seus times, olhando e dando voz para essas pessoas. A gente atinge alta performance não focando em resultado, mas na humanização das relações, né? Como diz o Patrick Lencioni, a gente humaniza as relações para ter resultado. Um bom líder, ele vai trabalhar esses desafios que tanto o Lencioni fala, ele trabalha confiança, conflito saudável de ideias, comprometimento, autorresponsabilização e o resultado, o foco no resultado acaba sendo uma consequência de todas essas etapas bem vividas. E é sempre top-down, é o líder que faz essa cadeia acontecer. A gente não consegue ter líderes só que sejam bons tecnicamente. Ele precisa pensar no resultado, mas ele precisa pensar em pessoas. Um líder, quando ele toma essa decisão, talvez ele não tenha o tamanho da dimensão da responsabilidade dele. Ser líder, além de ser uma escolha, é você ter em mente que você vai desenvolver pessoas. E para isso, você começa por você. O líder é aquele que faz as conexões do negócio com o macrosistema. Ele faz conexões de tudo isso com os seus stakeholders e atua socialmente. Ele consegue fazer com que todo mundo vá remar para o mesmo norte.
e ele precisa de inteligência espiritual. Quando eu falo em inteligência espiritual, eu não falo de religiosidade. Aqui a gente fala sobre clareza de legado individual alinhado ao legado da organização. A gente está falando em líderes que criam organizações com um propósito social, tendo o cliente no centro, o resultado de um lado e a inovação e o aprendizado contínuo do outro. Então, são novos paradigmas que esses líderes, né, têm o poder de transformar nos outros quando eles começam por eles. Eles conseguem, a partir de si, né, serem um exemplo desse mundo melhor que se deseja ser criado. Bom, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo.